A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, eu recebi este comentário de uma nossa querida irmã, Priscila Carvalho. Ela diz assim: Irmão Jair, sou nova inscrita. Queria saber se realmente a palavra é enviada pelo Espírito dentro da CCB. Você fez algum vídeo sobre isso? Deus abençoe. Então eu vou explicar um pouquinho a respeito do comentário dessa nossa querida irmã Priscila. As promessas de Deus nas Escrituras. Por exemplo, vou citar uma, tem centenas. O meu Deus suprirá em glória, por Jesus Cristo, cada uma das vossas necessidades. Então funciona a mesma coisa. Se você crê no que está escrito dentro da Escritura Sagrada, você não precisa ouvir de homem nenhum. Nenhum homem precisa te dizer alguma coisa para que isso aconteça. Vai acontecer se você crê no que está na Escritura Sagrada. Crê na promessa registrada na Bíblia, vai acontecer na sua vida. Sem nenhuma dúvida vai acontecer. Entendeu? Por que estão registradas essas promessas na Escritura Sagrada? Para você não ficar escravo de homens, para que você não tenha a sua mente manipulada por falsas pregações, por doutrinas humanas, doutrinas de homens. Por isso estão registradas todas essas promessas na Escritura Sagrada. Mas o que estes homens fizeram? Eles tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja. Eles dizem que não é para estudar a Bíblia, é só examinar. Mas se você examinar o que significa, se você for procurar saber o que significa a palavra examinar, você vai ver que é estudar. É a mesma coisa, só que eles fizeram uma diferença entre estudar a Bíblia e examinar a Bíblia. Uma diferença que não existe. Então, há muitos crentes dentro da congregação que decoram até a Bíblia, conhecem muitos versos, apesar que são muito poucos essas pessoas também, pelo fato deles terem tirado a Bíblia do centro da atenção da igreja. Muita pouca gente conhece versos da Bíblia. Mas deve ter, imagino que tem, que conheça muitos versos da Bíblia. Mas conhecer muitos versos da Bíblia não é conhecer a Bíblia. É a mesma coisa que você num quintal, você ter 5 mil, 10 mil, 20 mil tijolos, 30 sacos de cimento, 10 metros de areia. Isso não se constitui numa casa. Uma casa é construída um tijolinho, ajuntado com outro por meio da argamassa, eles vão se somando e você vai construindo as paredes e colocando as janelas e fazendo o telhado, o piso. Assim se constrói uma casa. Conhecer a Bíblia é você saber harmonizar um verso com outro verso e formando as doutrinas. Isto é, porque a Bíblia tem doutrinas fundamentais, e que são importantíssimas que você conheça. E essas doutrinas fundamentais são essas aqui, relacionadas aqui nos 12 pontos de doutrina. Estas doutrinas que você lê lá no final do seu inário são doutrinas fundamentais da Bíblia, acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos.
E a principal delas é a divindade de Jesus Cristo, que está descrita no segundo ponto de doutrina e no terceiro ponto de doutrina. A personalidade do Pai é constituída de 3 pessoas na eternidade, agora e assim é assim e será eternamente, porque Deus não pode mudar a sua personalidade. Mas eles perverteram a doutrina substituindo o verbo haver pelo verbo estar. E o verbo estar indica uma situação que admite mudança. No segundo ponto de doutrina diz que ele é Deus. E ele é parte da Trindade. São 3 pessoas distintas. Um único Deus. 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o terceiro ponto de doutrina diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nele há 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Se você crê nisso, você está salvo. Se você não crê nisso, você está condenado. É uma alma perdida. Eu fiz uma série de 30 vídeos sobre a doutrina da Trindade. São versos curtinhos, com hinos, acompanhados de hinos, mostrando o fundamento da nossa doutrina. O segundo ponto de doutrina. Mandei para um ancião. Depois do 8º vídeo, o 9º vídeo que eu mandei para ele, fui saber da opinião dele, se ele tinha visto, se ele gostou ou não gostou. Ele não falou uma palavra, ele, pelo contrário, entusiasmado. Ele me disse que tinha um documento maravilhoso que explicava a Trindade. Falei, não diga, qual é? Aí ele me mostrou esse excremento mental. O livro de Urântia, o pessoal que acredita nisso aí, diz que foi apresentado por seres celestiais, por anjos, né? Como uma revelação da origem do nosso planeta, a história e destino de toda a humanidade. Como se fosse o livro de Gênesis da Bíblia. Né? Esse negócio de anjo entregar livro para os homens, nós já vimos esse filme aí, viu? Joseph Smith, o fundador da Igreja dos Mormons, ele também afirma que recebeu um livro de Mormon de um anjo. E vocês podem conhecer a história dessa igreja. É uma heresia desgraçada, dizendo que Deus habita num planeta com as suas mulheres, está fecundando mulheres que vêm para aqui, para a Terra, para exercer o sacerdócio dentro da igreja deles. Joseph Smith foi um polígamo, teve várias mulheres, casado com várias mulheres, e fecundou, adulterou com várias mulheres casadas da igreja, eram casadas, ele fecundou, teve relação com essas mulheres, teve vários filhos bastardos, e terminou com uma bala na cabeça. Um dos maridos traído por ele foi lá na cadeia e deu um tiro na cabeça dele. Então a gente já viu esse filme, e não fala um verso da Bíblia, não fala nada a respeito da palavra de Deus. Então a gente já viu esse filme, mas é isso aí que encantou o nosso ancião. Gostou disso. A Bíblia não teve o menor interesse, mas do tal do livro do Urântia, ele gostou muito. É a doutrina, a crença do livro de Urântia. Esse livro aí, dá uma olhada aí, você não vê nada da Bíblia, né? Nada da Bíblia. Quer dizer, o sujeito rejeita a Bíblia para aceitar uma coisa como essa aí, que não tem nenhuma fundamentação com a nossa fé. Um outro, eu disse a ele que estava preocupado com a salvação da nossa Irmandade, porque a Irmandade não confessava a salvação, e ele falou, não precisa se preocupar não, que eles vão ser salvos pela inocência. Quer dizer, ele, na cabeça dele, a salvação é pela inocência, quer dizer, o fato da pessoa não saber nada. Então, Jesus Cristo veio prestar para nós um desserviço, nos informando das coisas,
Ele veio trazer a dificuldade, não a salvação. Então, é isso. Quando a pessoa não crê na verdade, Deus permite a operação do erro para ele acreditar na mentira. Vai acreditar no quê? Na mentira. É de Deus mesmo, procede do Pai. Esses homens, por não acreditarem, não procurarem conhecer a doutrina da sua igreja, tá? E não acreditarem no que a Bíblia diz, acreditar na boca do homem, Deus permite a operação do erro, do engano, para que eles vá perecer mesmo no inferno. Então, e esta crença, estão expressa nesses 2 pontos de doutrina, estão fundamentadas em toda a Bíblia. A sua guia é a palavra de Deus, a Bíblia, não é a boca do homem. Em centenas de versos. Em centenas de versos. E qual é a importância disso? A importância disso é que, se você crê na divindade de Jesus Cristo, que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para a salvação da sua alma, você está salvo. Está vendo? Só se recebe pela fé somente. E é o que explica o 5º ponto de doutrina, que a regeneração ou o novo nascimento, a regeneração aqui, ou o novo nascimento, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Um homem não pode salvar outro homem, mas Deus pode. E Ele está dizendo: quem crê em mim tem a vida eterna. Agora, esses falsos profetas desqualificaram a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E estão ensinando a nossa irmandade que a salvação vem pela firmeza, pela fidelidade, pelas boas obras, pelo batismo, por pertencer à igreja. Um monte de asneiras que não salvam ninguém. Se você perguntar para a maioria dos crentes da congregação se eles têm certeza da salvação, você vai ouvir uma confissão de perdição. Alguns vão dizer: se eu for firme e fiel, eu vou entrar no céu se eu for firme e fiel. E como ninguém é firme e fiel, ele está danado. Ele sabe muito bem disso, porque ele sabe que ele não é fiel. Ele não é firme e fiel coisa nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem firme e fiel, ninguém é firme e fiel. Mas, então, Deus manda a palavra na congregação e fala com as almas. Sim, verdade, fala com as almas. Mas isso nada tem a ver com o ministro. Do ministro, destes homens aí, o Senhor Deus está passando longe. Está passando longe. E nada tem a ver com eles. Porque quem nega a divindade de Jesus Cristo não tem o Senhor na sua vida. O Senhor não está com ele. Está lá em 2 Pedro. A palavra fala, em 2 Pedro: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente. O que quer dizer encobertamente? É bem escondidinho, para ninguém perceber. Introduzirão encobertamente heresias de perdição. Estaria o ministério da congregação introduzindo heresias de perdição de maneira encoberta? É verdade, é verdade. Eles decidem os destinos da igreja escondidinhos, em reuniões secretas. Em reuniões secretas. Quem são estes homens que decidem estas coisas? Você não sabe quem são. Se são 1, 2, 3, 4, 5, 6, você não sabe.
né? Tem as reuniões anuais lá no Brás, você não pode participar. E até há pouco tempo, até o ano 2000, né? O ano 2000, as decisões eram colocadas em listas secretas de ensinamentos. Listas secretas de ensinamentos, que fui eu quem derrubei isso, quebrei e denunciei isso, né? E os anciãos que tinham as suas listas guardadas na gaveta, eles começaram a publicar lá no site do Ricardo Adão. Lista secreta de ensinamento que só os anciãos podiam receber. Cooperador, diácono, não podiam saber o conteúdo das listas. Nem a esposa, nem os filhos do ancião poderiam saber. E se ele desse a conhecer o conteúdo das listas, ele seria expulso. Entendeu? Então, decisões, heresias de perdição, resultado de reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos. E tem mais um detalhe: nem tudo no que se refere a essas heresias eles gostam de escrever. Eles usam a oralidade, a pregação, a mensagem subliminar, que é a pregação de coisas que não têm fundamentação nas Escrituras. E que, se você quiser entender, compreender, abrir a Bíblia e ler, para poder entender o porquê, você não vai conseguir, porque não está registrado aqui. Então o seu entendimento, a sua compreensão não alcança. São as imaginações, as invenções, os achismos, coisas que a Bíblia não ensina, mas cola no seu subconsciente, e você acaba até matando se encontrar alguém que contradiza aquilo que você aprendeu por meio de linguagem subliminar. E por meio de linguagem subliminar, eles desqualificaram a Bíblia. A sua guia é a palavra de Deus, a Bíblia, não é a boca do homem. Como a infalível palavra de Deus, e como a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, como diz o nosso primeiro ponto de doutrina, colocando como regra de fé e prática não o que a Bíblia diz, que é o que ensina o primeiro ponto de doutrina. Está vendo? A sua guia é a palavra de Deus, a Bíblia, não é a boca do homem. Mas o que eles falam nas suas bocas, agora, negando ao longo de todos estes anos a divindade de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro profetizou que negariam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a perdição eterna, que agora eles estão confessando, porque se você pega o Inário número 4 e você pega o Inário número 5, você vê a diferença. O Inário número 4 diz que nele há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Inário número 5, eles tiraram o verbo haver. Nele há 3 pessoas distintas, substituindo pelo verbo estar. Nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja a diferença: o verbo haver indica uma situação imutável. Quer dizer, Deus, a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas na eternidade, agora é assim e será eternamente. Agora, com a substituição, o verbo estar, nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verbo estar indica uma situação mutável, quer dizer, uma situação que muda. Por exemplo, hoje você está doente, mas amanhã você está curado. Mudou? Lógico que mudou. Com isso eles querem dizer que Jesus Cristo está Deus, ele não é Deus. Entendeu? Só que são uns idiotas. Por quê? O ponto de doutrina diz que o Pai também está. O Pai está, né? Eterno e de infinito poder. Amanhã ele pode morrer e acabar o seu poder. Ele está sentado no trono, amanhã o Gadu pode estar no lugar dele. Entendeu? Então, e eliminaram também a frase 3 pessoas distintas. Entendeu?
Por quê? Porque eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Uma coisa que o terceiro ponto de doutrina fala com muita clareza. Nele há... O próprio Deus em Hebreus manda adorar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aceitou a adoração. O Senhor Jesus perdoou pecados e ao longo do seu ministério apresentou-se como Deus feito homem. Duas naturezas, divina e humana, sendo, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas eles estão negando a divindade de Jesus Cristo. Então são falsos profetas. Mas não é difícil você entender isso. Por que que são falsos profetas? São impostores. Todo impostor é um falso profeta, né? Como Pedro está dizendo, né? Haverá entre o povo falsos profetas, como também haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, diz o apóstolo Pedro, né? Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então diz assim, ó, e negarão o Senhor que os resgatou. É o que eles estão fazendo, eles estão negando a divindade de Jesus Cristo e ensinando a irmandade, negar a divindade de Jesus Cristo. Se usa destes homens. Por quê? Porque você foi ensinado a buscar a palavra na boca desses homens para subir, para descer, para casar, para descasar, para comprar, para vender, para mudar, para ficar, para ganhar, para perder. Você busca a palavra de Deus para tudo na boca destes homens. Então você se tornou um dependente da boca destes homens. Quando você deveria estar dependente é do que ensina as Escrituras Sagradas. E tudo que você ouve na boca destes homens, conferir com o que a Bíblia diz e investigar, para não ser ludibriado na sua boa fé. Entendeu? Se você não entende isso, eu vou te dar um exemplo muito fácil de você entender. Tá? É muito fácil de você entender. Liga a televisão aí, veja os cultos do Valdomiro. Eu vou passar um videozinho curto aqui, para você ver um milagre maravilhoso que aconteceu lá. Mostra essa mulher. Cadê os parentes dela? Você olha o que dela? É parente? Cadê os parentes dessa mulher? Ela veio sozinha aqui para a igreja? Você o que dela? Filho. Hã? Filho. Ela era cega? É. Era. Era cega? Era. Eu sei que trouxe ela. Trouxe. Você sabe que ela está chegando agora? Ela disse, né? Ela disse. Mostra aqui. Abra os olhos e olha para o seu filho. Você está vendo ele? Hein? Tô. Mostra os dedos aí para ver se ela está vendo mesmo. Quantos dedos tem ali? 5. 5. E agora? 5. Aí agora? Olha lá. 3. 2. E agora? 1. Glorifica de pé. Olha a emoção do filho. Pode glorificar, Brasil. Está aqui a mão de Deus. É forte, não é? Veja a emoção do rapaz que não acreditava. Ele não acreditava, não. Cega de nascença. Veja, Brasil. Está enxergando perfeitamente, não está? Pode chorar. Você nunca viu isso. Porque isso só acontece no Evangelho de verdade. Maravilhoso. Tá? É um cego. O Senhor deu a vista a cegos no culto da Igreja Mundial. Isso tem alguma coisa a ver com Valdomiro Santiago? Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com o Valdomiro Santiago, não tem nada a ver com a Igreja Mundial, não tem nada a ver com a tribuna deles lá, o púlpito, não tem nada a ver com estas coisas. Valdomiro Santiago desperta a fé das pessoas.
E as pessoas exercitam a sua fé, a sua confiança na palavra que eles ouvem. E o Senhor Deus vai operar. O Senhor Deus vai operar. Ele não vai olhar a placa. Que igreja essa pessoa pertence? Não vai olhar nada disso. A pessoa está confiando que o Senhor vai fazer na vida dele um milagre. E Ele faz. Ele faz. A diferença entre o Valdomiro e o Santiago e estes homens aí, do nosso ministério, é que o Valdomiro Santiago, ele fala claramente: o que está acontecendo aqui não tem nada a ver comigo. Eu não sou responsável por estas coisas. O que está acontecendo aqui é o Senhor que está operando. E eu até atrapalho. Eu nada tenho a ver com isso. Eu sou um miserável pecador. Eu sou um comedor de angu. E nada tem a ver com isso. Agora, na congregação, eles fizeram o contrário. Eles fazem o contrário. Eles apresentam-se como firmes e fiéis. Pode ver, se ele for congregar uma vez na tua igreja, na igreja que você pertence, ele vai dar o testemunho dele, ele vai dizer: se eu for firme e fiel, eu vou entrar no céu. Então ele está dizendo para você, por meio de linguagem subliminar, que pelo menos até aquele momento que ele deu esse testemunho, ele foi firme e fiel. O que é uma mentira, não tem nada de firmeza e fidelidade na vida de ninguém. Na vida de ninguém tem firmeza e fidelidade. Isso não existe, porque todo homem é pecador. O Valdomiro confessa lá, eu estou usando o Valdomiro, que na concepção da Irmandade da Congregação é o pior exemplo, pois eu estou usando o Valdomiro para dar lição a vocês aprenderem o que é ser crente em Jesus Cristo. Valdomiro Santiago diz que ele é um miserável pecador. Um miserável pecador. Mas os nossos ministros fazem o contrário disso. São blasfemadores e ensinaram à Irmandade que o crente não peca, o crente erra. Quando pecar e errar é a mesma palavra em toda a Bíblia. Todo pecado é um erro, todo erro é um pecado. E no nosso povo a blasfemar diante de Deus. Por quê? Porque nega o pecado em suas vidas. Ora, o que é isso? Está muito claro na palavra de Deus, na carta de João, a primeira carta. O verso 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então estes homens que estão ensinando você que você não é pecador, que nós erramos, mas nós não pecamos, não existe essa diferença, erro e pecado. Não existe. Todo erro é um pecado, todo pecado é um erro, mas eles fizeram uma diferença para enganar você. Diz assim, ó: enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Veja, o apóstolo João está se incluindo, ele está dizendo: se dissermos que não pecamos, né? Ele está se incluindo. Ele está dizendo: se você diz que você não é pecador, você está se enganando a si mesmo. Entendeu? Se você diz que erra, mas que você não peca, você está se enganando a si mesmo. Está sendo enganado por esses homens aí. E o verso 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Fazemos quem mentiroso? Fazemo-lo. Fazemos o próprio Deus de mentiroso. Então o cara está blasfemando e ensinando você a blasfemar do nome de Deus. Entendeu? Então a diferença. O Valdomiro Santiago, ele não proíbe ninguém de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Ele recomenda que examine, estude. E esses homens fazem o ensino contrário disso. Por que eles limitam o conhecimento da Bíblia? Porque enquanto você estiver ignorante do que a Bíblia diz, você vai ser dominado e controlado por eles, manipulado. Eles vão manipular a sua mente e encher a sua cabeça de heresias, conforme a profecia do apóstolo Pedro. Entendeu? E tem outra coisa também. O Valdomiro Santiago não proíbe ninguém de
ir para outra igreja, pertencer a uma outra igreja. Pelo contrário, ele fala lá, eu tenho visto ele falar, se vocês souberem um lugar onde esteja acontecendo mais milagres do que aqui, me avisa que eu vou para lá também. Ele não pôs cerca de ninguém. A prova disso, liga lá no central de oração deles lá, liga lá, pede oração e fala, eu sou da congregação cristã do Brasil, estou pedindo uma oração por um faleu, por um... Veja se eles vão negar a você, se vão dizer, sai dessa igreja, vem para nós aqui, que nós aqui é o... Nada disso, eles vão atender o seu pedido, não vão ficar combatendo crença, igreja, doutrina, nada disso. Agora não, esses homens aqui do ministério, eles construíram, não fizeram uma cerca né, de 3 fios de arame farpado, não. Eles construíram um muro, dizendo até que se você for participar de um culto de outra igreja, você está pecando, adulterando espiritual e outras loucuras mais. Não tem nada a ver, entendeu? Então, é isso. Eles tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja e colocaram as suas bocas. A Irmandade não sabe nada do que a Bíblia diz, mas do que ele ouviu da boca do homem, ele sabe muito bem. Bem, paro por aqui. Se você está entendendo o meu recado, tá? Que não tem por objetivo destruir a congregação ou fazer vir a menos, mas estou ensinando as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas, entendeu? Para que você aprenda e se liberte, tá? De falsos ensinamentos, doutrinas heréticas e diabólicas, tá? Porque há muito absurdo aí que está na sua cabeça, fora do que a Bíblia diz, fora do ensino das Escrituras, tá? Ponha-se de acordo com a doutrina da sua igreja, tá? Que diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, e pare de seguir a boca do ancião. Meu querido, minha querida, se você está entendendo o meu recado, divulgue nas redes sociais os meus vídeos, né? Compartilhe com outras pessoas e se inscreva no meu canal, tá bom? Fica com Deus e Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de deixar o like no vídeo.